Bom, pessoal, já são 9h08 agora. Eu penso que a gente já consegue seguir, já tem um pessoal aqui conosco para esse fórum. Bom, primeiramente, bom dia para todos. Eu sou Igor Souza, eu sou especialista aqui em gestão de relacionamento e energia para consumidores na Comerc. Nós temos aqui uma célula específica para esse tipo de atendimento, que é a CGC, a Célula de Grandes Clientes, e a CGC tem uma iniciativa de trazer alguns assuntos que impactam os nossos clientes representados aqui, e a gente faz esses fóruns mais individuais, até mesmo de alguns assuntos que tenham mais esse tipo de impacto dentro das operações. E foi aprovada agora, no começo de dezembro, pela ANEEL, a Resolução Normativa 951, que ela aprova os cadernos de regra para 2022 e o caderno de AGP, ele também foi impactado. Então, a gente quis fazer esse convite para os nossos clientes, justamente para a gente aqui no fórum mais íntimo, que a gente debater quais são essas principais alterações, o que de fato muda de uma regra para outra, o que a regra agora mais foca, né? Principalmente quando a gente sabe que a CCE ela tem um intuito agora de tratar a energia de alocação como uso exclusivo da carga. Então, isso é que a gente tem um impacto maior quando você compara com os outros cadernos de regra, e principalmente descaracterizar a energia autoproduzida como energia de comercialização. Então, a gente está trazendo todo mundo para esse fórum aqui, fiquem à vontade, sejam todos bem-vindos. Eu conto aqui também com a Júlia vai se apresentar aqui, a Júlia também é do time CGC, está aqui conosco, né, é uma sênior aqui no time CGC, e o Lucas. Bom fórum para todos. A gente vai abrir uma parte aqui também para vocês exporem as suas perguntas, os seus questionamentos aqui para trocar essas impressões com a gente. Quero também deixar aqui para todo mundo que, individualmente, os gestores da CGC, depois eles vão entrar em contato com cada cliente para expor de forma individual o que está mudando, o que a gente pode sugerir, o que de fato, né, a regra traz de diferente dentro dessas operações. Então, bom fórum para todo mundo, bom dia, e a gente está aqui à disposição de vocês. Bom dia, pessoal. Como o Igor comentou, eu sou a Júlia, também trabalho aqui na equipe que atende os clientes da Comerc, com relacionamento aos clientes, e estamos à disposição aí, né? A ideia é a gente expor um pouco aqui nesse fórum o que mudou, mas também depois conversar individualmente aí com cada um para falar um pouco mais específico da operação, tá? Então, eu vou deixar a palavra aí com o Lucas, que vai ser o nosso palestrante. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Acho que sim, né? Porque eu troquei o fone. Bom dia a todos. Eu sou Lucas Strangiosi, eu trabalho na Megawatt, né? Mais na área regulatória aí. E ao longo dessas últimas semanas, né, desde que de fato teve aí a publicação dessa resolução normativa que o Igor trouxe, a gente fez uma parceria muito interessante aí com o Igor, com a Júlia e com outros colaboradores também da Comerc, que acho que eu faço aqui a questão de exaltá-los, mas justamente de tentar aí, né, esmiuçar a regra, entender quais foram os principais pontos de mudança que possam aí trazer impactos nas operações dos clientes. A gente já fez aí há cerca de 2 semanas atrás, a gente tinha feito um webinário um pouco mais geral, explicando aí, né, a figura do autoprodutor, a figura desse mecanismo de alocação de geração própria. E aqui a ideia, como o Igor bem introduziu, é a gente tentar trazer um pouco mais de detalhes ali, né, essas mudanças de regras. E aí, claro, deixar novamente aí esse recado de que vai haver aí depois um outro contato, aí, talvez ainda mais de forma mais intimista, aí, né, mais individual, para analisar, sim, cada caso a caso, mas esse fórum aqui é importante porque ele vai abordar alguns temas muito específicos aqui, que certamente pode ser a dúvida aí de algum de vocês. A gente preparou aqui uma apresentação. Eu só peço, por favor, se vocês estiverem vendo acho que já, né? Já está, já. Boa. Uhum. A gente preparou uma apresentação, e aí acho que antes da gente falar, de fato, da alteração da regra, eu quero passar aqui de forma bem rápida, tá, pessoal, sobre o mecanismo mesmo de alocação de geração própria, onde que ele incide, só para deixar todo mundo na mesma página. Não sei se todo mundo teve a oportunidade de assistir aquele webinar que eu comentei, mas eu acho que é importante a gente dedicar aqui esses 5 minutinhos iniciais só para deixar todos na mesma página, tá?
Primeiramente, né, o que é, né, como é que funciona aí, né, a aplicação do mecanismo de alocação de geração própria. Ele é um mecanismo que consiste em destinar exclusivamente, né, a geração autoproduzida para a sua respectiva carga, tá? Numa finalidade de abatimento de alguns encargos setoriais. São eles, né, a CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, o PROINFA, né, e o CCC, que é a Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis. E o CCC, ele está dentro ali, né, faz parte da composição da CDE, e quando a gente olha, né, para a composição tarifária, que é essa figura que está aqui abaixo, né, a tarifa, né, que é a TUSD, ela é dividida em 3 grandes vertentes aí, que é transporte, perdas e encargos, e dentro dessa área aqui de encargos, a gente tem as 2 parcelas que a gente está falando aqui, CDE e PROINFA. Ou seja, realizar a alocação de geração própria, na prática, significa você ter a isenção dessas 2 componentes na sua TUSD, e aí você tem aí esse benefício, vamos dizer assim, né, de forma financeira, que vai ser aplicado pela própria distribuidora, isso quando tiver, né, isso quando a unidade consumidora tiver disponibilizada ali na distribuidora, e se ela estiver conectada na transmissora, quem vai fazer a aplicação disso é a transmissora, mas nos mesmos moldes. Tá? Lucas, só fazer um gancho aqui também com o teu slide anterior, que é importante para o pessoal. A gente está falando isso, né? Esses benefícios que você comentou aqui, ele se dá hoje na forma da conexão, mas é importante também, né, de um outro mundo contábil, que é o mundo da CCE. Hoje a GP também traz esse benefício aqui, principalmente também nos encargos hoje. Então a gente está no momento hoje em que a gente tem, né, essa explosão dos encargos por conta ali do acionamento do parque termoelétrico, que está fazendo com que a parcela tanto dos encargos, principalmente voltada à segurança energética, ele esteja, né, em grandezas mais exponenciais. A AGP hoje, a alocação de geração própria, ele também tem esse benefício hoje de uma parcela contábil dentro da Câmara, só para também a gente introduzir aonde que, de fato, esse benefício ele se encontra dentro do mundo contábil e do mundo da conexão. Excelente conexão, Igor. Inclusive, até um ponto curioso, né? Que há um tempo atrás o pessoal ele mirava o AGP, né? Porque ele tinha um benefício mais relevante e acabava também acertando nessa redução aí dos encargos, tanto encargo de serviço de sistema quanto de energia de reserva, que tinham ali montantes mais baixos quando comparado às reduções da alocação de geração própria. Hoje em dia, a gente vai ver aqui até no próximo slide que ia depender aí do mês que passou em 2020 e 2021, que até já teve como se fosse uma inversão, ou seja, o benefício de encargo do serviço de sistema era ainda maior do que os benefícios do AGP. Muito bem lembrado. Exatamente. E aí, quando a gente fala aí de mais ou menos de montante, né, a gente fez algum levantamento aí, com relação a, mas quanto que isso pode reduzir? Aí depende muito, tá, de distribuidora para distribuidora, depende muito de qual é o subgrupo, onde a classe de tensão, onde aquela unidade de consumidor está conectada, mas aqui a gente pegou ali para aquela modalidade, né, o subgrupo A4, modalidade azul, e a gente listou aqui nesse gráfico verde aqui da direita, as distribuidoras que apresentam aí a maior redução quando a gente compara a tarifa normal com a tarifa APE, que a tarifa APE é justamente a tarifa diferenciada para aquelas unidades consumidoras que fazem uso da alocação de geração própria. E a gente pode ver aí que a Light, aí no caso da última revisão tarifária, é importante dizer que isso muda aí de revisões em revisões, mas na última revisão a Light é aquela que apresentou a maior redução absoluta em termos aí de reais por megawatt-hora. E aí, quando a gente olha também as maiores reduções absolutas por subgrupo, né, a gente pode ver que quanto menor a tensão, maior é um benefício, né? Isso porque acho que está muito alinhado também com a própria composição tarifária, né? Que ela traz ali nas suas componentes, quanto menor a tensão, maior é o uso da rede, então as distribuidoras acabam cobrando um valor maior, e aí, claro, a redução ela segue essa linha, tá? Então, aqui a gente pode ver até que a AS, né, que é aquela subterrânea, não são nem todas as distribuidoras que a possuem, mas que ela possui uma tensão menor, então ela vai ser a que possui a maior redução aqui, tá? Aqui é só para a gente ter noções de valores aqui, para trazer todo mundo aqui na mesma página. E agora a gente pode entrar, sim, para falar da alocação de geração própria, tá? De como é que funciona, na verdade. A gente já viu a aplicação, vamos olhar agora para a parte ali da CCE, de como é que ela faz
toda essa apuração da alocação de geração própria, tá? Eu vou primeiro olhar o todo e aí depois a gente entra especificamente no aonde mudou. Como é que a regra faz hoje, né? Hoje a regra, ela olha, são duas apurações. Tem uma apuração mensal. Basicamente, essa apuração mensal ela vai apurar a geração das usinas, o quanto dessa geração vai ser destinada à carga, né? Ou seja, o percentual ali daquela eventualmente percentual da usina onde aquela unidade consumidora tem ali alguma participação societária, e também ele vai olhar o consumo das unidades consumidoras geral. A partir desse combinado dessas três informações, é feita a apuração de fato para saber, olha, o quanto de geração que saiu daqui e foi destinada para cada uma das cargas, e nessa apuração mensal não é feita nenhuma verificação contratual, ou seja, para ver se aquela geração realizada na usina, se eventualmente ela não teve ali alguma venda, ou a unidade consumidora fez algum tipo de cessão, e aí, se isso acontecer, né, isso descaracteriza a razão pelo qual existe a alocação de geração própria. O Igor, no seu início, ele falou, olha, a alocação de geração própria é uma obrigatoriedade que os agentes, né, eles destinem as suas gerações, né, suas energias geradas para suas respectivas unidades consumidoras. Então, não poderia, né, segundo a regra, não pode haver ainda um desvio de compras e vendas ali indevidos. Então, para isso se foi criado a verificação anual. Repito, a verificação mensal não é feita esse tipo de balanço contratual. Entretanto, anualmente, né, é verificado esse uso exclusivo aí para atendimento do consumo. E aí, basicamente, né, é visto aí duas grandes frentes aí, né? Primeiro, se teve alguma parcela vendida para terceiros e que não tenha sido recomposta, né? Então, a usina gerou, vendeu para um terceiro e não fez ali, eventualmente, aquela recomposição adequada, tá? Isso para aquelas usinas que estão modeladas sob a figura do mesmo agente. E ainda, né, se para aquelas cargas e usinas que estão modeladas em agentes distintos, se tem alguma energia que não foi repassada, né, aquele tal do contrato do repasse de autoprodução, né? Caso isso não tenha acontecido, não tenha feito esse contrato, que nada mais é do que você fazer ali o caminhozinho das pedras, né, saiu da usina e foi para a carga, se também eventualmente não foi feito isso, anualmente, naquela verificação anual, certamente essas duas condições ela apuraria ali uma alocação indevida, e aí aconteceria o caso de ser calculado e aplicado um débito para ser abatido a partir do ano seguinte, tá? Isso é como funciona a regra de uma forma geral. Eu acho que agora vale a pena a gente começar a falar de fato no que mudou para 2022, fazendo o depara, né, de como era e como ficou, e aí a gente vai trazer casos práticos aqui, justamente para não ficar só na teoria e a gente começa a ter maior sensibilidade de onde é que isso pode, o que isso pode trazer de impactos para a gente, tá? Até 2021, vamos pegar já nas mudanças, né? Até 2021, a regra ela não verificava algumas condições. Por exemplo, lembra que eu comentei, né? A GP é sempre destinar a geração da usina exclusivamente para a carga. Eventualmente, se essa carga, ao receber essa energia, ela fizesse algum tipo de cessão de energia, quando eu digo cessão de energia, tá, pessoal? Qualquer venda, vamos dizer assim, registro de contrato de venda, e naturalmente precisa recompor aí, até em termos aí seja de lastro, ou seja, para não ficar exposto aí ao MCP, aí ela fazia uma outra compra. Eventualmente, né, se essas energias eram de tipos diferentes ou em montantes diferentes, a regra não pegava isso, porque a regra ela parava até então, ela parava só na primeira etapa, verificava se a energia saía da usina e era destinada exclusivamente à carga, e ela parava por aí, tá? Aí, um outro ponto também que até a regra de 2020, ou até 2021, a regra não fazia, para aqueles casos lá das usinas que eram, por exemplo, anteriores ali a 2016, para as usinas, só fazer um parênteses aqui, né? Para as usinas anteriores a 2016,
a regra do desconto, ela não permitia, né, que a usina a energia autoproduzida, ela fosse repassada com desconto para suas cargas, né? Existia um decreto que falava sobre isso, que não permitia essa alocação. Entretanto, né, existiam algumas operações onde a energia era gerada, ela era vendida a alguns terceiros, tá? E, entretanto, né, havia a compra desse mesmo tipo de energia para fazer um eventual repasse ali e utilizar tanto o desconto, né, o desconto dessa energia incentivada, por exemplo, que fosse comprada, quanto também para fazer a alocação de geração própria e ter a incidência lá nas parcelinhas lá da TUD, na CDE e pronto. E antes, tudo isso, né, era permitido, e a partir de 2022, algumas mudanças, principalmente nesses dois quesitos, elas vão acontecer e a gente precisa ficar bastante atento a isso. A partir de agora, né, as regras elas vão observar o que a gente chama de posição contratual mensal do agente. O que é essa posição contratual mensal do agente? Ela vai ser um balanço, aonde agora não se olha só mais para aquele perfil, né, para a usina, mas também vai ser olhado a carga. Vai ter um foco ali naquele perfil ali das unidades consumidoras para ver eventuais compras e vendas de energia daquele perfil para que seja garantido a exclusividade, né, o atendimento exclusivo da usina. Ou seja, a partir de agora, de 2022, caso tenha ali a alocação de geração própria, saindo da usina, destinada à carga, e a carga eventualmente faça uma cessão de energia de um tipo e compre um outro tipo de energia, a partir de 2022, a regra vai apurar isso e vai apurar um débito para aquela unidade consumidora, no caso, para aquele perfil, que vai ter que ser pago, o mesmo esquema, vai ter que ser pago ali a partir do ano seguinte. Então, esse é um ponto bastante importante. Eu acho que o próximo slide ele vai trazer todos os cenários, a gente vai comentar com cada um deles, mas antes disso eu quero trazer duas novidades que a regra de 2022 ela traz também que são importantes. A primeira delas é um acompanhamento mensal desse débito. A gente relembra que até 2021 esse débito ele era só calculado lá em janeiro, ou seja, uma vez por ano, com referência ao ano anterior, e os agentes eles não tinham sensibilidade, eles não tinham visibilidade, na verdade, para saber se eventualmente eles estavam fazendo alguma operação indevida e se estava tendo algum débito ali que ele não estava visualizando. E aí o que acontecia? Quando chegava em janeiro, vinha a apuração do débito, e aí ele olhava e já não tinha mais como resolver essa situação. O débito já estava feito, e aí ele ia ter que arcar com esse débito grande. A partir da regra de 2022, isso muda, e a CCE ela vai disponibilizar um acompanhamento mensal, ou seja, é como se todo mês rodasse esse débito mensal, entre aspas. Por que eu estou dizendo entre aspas? Porque ele não vai ter uma aplicação prática. A apuração do débito, ela continua sendo ao final do ano, né, olhando todo o ano civil. Entretanto, as apurações mensais, elas são mais ali para dar um cheiro, né, um feeling do que está acontecendo, para, caso tenha algum débito sendo apurado ali, os agentes eles consigam ali, primeiro, estancar o problema, né, putz, eu vi aqui que eu estou fazendo uma cessão indevida, por exemplo, não vou mais fazê-la, tá? E ainda, né, um outro ponto é que a gente vai ver que é possível até fazer alguma eventual recomposição dessa venda indevida, justamente para que não tenha o débito indevido ali no final do ano apurado. Então, ela acaba tirando, aí, vamos dizer assim, uma surpresa e dando muito mais visibilidade e previsibilidade para todo mundo. Isso é uma regra que, a partir de agora, né, vai estar valendo. E um outro ponto também importante que diz respeito à figura do agregador varejista, tá? Todas as regras que a gente vai falar a partir de agora, elas vão servir também para o agregador varejista. E aí, claro, né, quando, né, a gente está falando de uma usina, ou um conjunto de usinas, e uma carga, ou um conjunto de cargas, que estão modeladas sob o varejista, e que, claro, tem ali aquelas participações societárias, né, que a carga tem a participação societária na usina,
para que seja configurado o AGP, tá? Então, a única coisa que muda agora é uma figura nova, que é a figura do agregador varejista, mas todas as regras de apuração, cálculo, tudo isso vai seguir a mesma forma daqueles agentes que não são varejistas, tá? É que a regra agora ela traz essa função adicional aí, que ela tem a sua relevância, a sua devida relevância. Beleza? Lucas, eu só queria também deixar claro aqui, né, até mesmo para contextualizar, quando você coloca que toda a parte de operação e você cita a questão do débito, é para deixar claro que quando a gente opera o AGP, a gente não está falando de um débito financeiro. A gente está falando aqui dos débitos aqui, é um débito em energia, porque, por exemplo, quando você aloca essa energia, né, essa energia serve justamente para ela ser contabilizada para esse abatimento. A regra hoje, essa descompatibilização que o Lucas está comentando, isso traz um débito naquele montante que você tem em alocar. Então, se a gente não está falando até agora numa parcela financeira, ou seja, olha, eu fiz uma operação indevida não permitida pela regra, isso me traz, né, em AGP um débito. Esse débito não é financeiro. O que ele vai fazer é um acrônimo que se chama DEB-ALOC, que assim, é uma parcela de energia que você não tem direito a alocar e justamente por não alocar, você não converte isso nesses abatimentos financeiros. É só para contextualizar a questão do débito, para o pessoal não monetizar essa palavra débito que a gente está falando aqui em AGP, Lucas. É só um ponto que eu comentei aqui. Perfeito, exatamente. Na CCE não vai ter nenhum valor ali a pagar por conta desse débito, você tem razão. O único rebatimento disso é que, ao invés de você ter uma energia consumida e toda essa energia ter ali aquele direito àquele abatimento, você vai ter um débito, ou seja, só uma parte, né, daquela energia que vai ter, de fato, uma tarifa diferenciada, uma tarifa menor, e o restante, todo o outro restante não vai ter direito, e aí você vai ter o pagamento da tarifa cheia. Muito obrigado. Perfeito. E aqui acho que a gente pode começar a trazer agora os cenários, né, pessoal? Acho que esse vai ser um slide que a gente vai ficar boa parte aí da nossa apresentação, porque ele tem uma aplicação prática, né? Acho que é a grande novidade aqui do que diz respeito àquilo que a gente viu algumas semanas atrás no webinário. A gente vai falar aqui de cada um desses cenários e do porquê que esse cenário ele é um cenário, né, onde vai ter a apuração desse débito que o Vitor comentou, ou de não ter ter essa apuração. E aqui acho que vale a pena uma atenção bastante, um olhar bem especial para isso, tá? Primeiro, acho que vamos falar de cada um desses cenários, tá? Começando aqui, né? Aquela configuração onde usina e carga estejam modeladas debaixo do mesmo agente, tá? Existem algumas operações que alguns clientes fazem, que é vender, né? Imagina que a usina ali ela está habilitada, né? E ela tem uma energia incentivada de 50%. E aí, o que alguns clientes eles fazem? Eles vendem essa energia ao mercado, tá? Eles compram energia I1 para fazer o repasse, né, desse I1 aí, ou seja, uma energia com 100% de desconto para suas unidades consumidoras, e eles também pretendem aí fazer o AGP. Até 2021, isso era possível, e a partir de 2022, caso se configure essa situação, vai ter a apuração desse DEB-ALOC, desse débito para as unidades consumidoras. Isso por quê? Porque a partir de 2022, a regra ela começa a fazer um filtro um pouco mais minucioso dessas compras e vendas de energia. A partir de agora, a regra identifica e fala, bom, pera lá, se você gerou uma energia I5, você está alocando uma energia diferente do que essa energia gerada. Então, a sua energia ela não está sendo utilizada exclusivamente para o consumo. Nesse caso, eu vou apurar um débito. E por que tem? Vamos entrar bem ali no detalhe da regra, né? Por quê? Nesse caso, quando a gente está falando do mesmo, de usinas e cargas modeladas do mesmo agente, a regra ela vai olhar lembra aquele balanço contratual que eu tinha comentado, onde o que é o balanço? Ela faz um comparativo de compra e venda de energia do mesmo tipo. Aqui a gente até está falando de energia do mesmo tipo, que são o tipo aí incentivada, né? Incentivado especial aqui no caso. Entretanto, existe uma condição na regra muito específica, onde a venda da energia e a compra da energia, nesse exemplo aqui, nesse primeiro cenário,
ela seria feita em perfis diferentes. Por que ela seria feita em perfis diferentes? Porque para você ter direito ao desconto dessa energia, ou seja, no caso aqui 100% desse desconto de energia, o registro do contrato ele tem que estar necessariamente destinado, assim, tem que estar registrado, na verdade, no perfil da unidade consumidora, para que você tenha direito ao desconto. E aí, o que está acontecendo? Eu tenho uma venda de energia no perfil da usina e eu tenho uma compra de energia no perfil da carga. Nesse cenário, a regra ela vai tratar e ela vai considerar essa venda, sim, e ela não considera essa compra. Por que ela não considera essa compra? Porque essa compra foi feita num perfil diferente de onde está modelada a usina. E aí, opa, pera lá, se eu vendi aqui e comprei num outro perfil, não se configura uma destinação exclusiva para carga. Nesse caso, vai ter a apuração de um débito. E aqui eu acho que já faz sentido a gente já fazer menção a esse segundo cenário, que apesar do motivo ser diferente, na prática vai cair na mesma condição da regra. Qual que é esse segundo cenário? Usinas anteriores a 2016, elas, segundo a lei, elas não podem repassar o desconto para suas unidades consumidoras. Então, o que muitos clientes faziam? Né? Eles vendiam a energia gerada para terceiros e compravam a energia do mesmo tipo, né, incentivada com 50% de desconto, para as suas unidades consumidoras. Lembrando, essa compra ela era registrada no perfil da unidade consumidora, justamente para que ela tivesse direito ali à aferição do desconto, aqui a gente está falando da regra de desconto. Isso já acontecia. E a partir de 2016, pelo mesmo filtro da regra, ou seja, a regra vai olhar, teve uma venda de energia da usina e a compra foi realizada em um outro perfil, que é o perfil da carga. Nesse caso, a venda, a regra contabiliza a venda, mas ela não olha a compra, porque a compra não é no mesmo perfil da usina, e nesse caso, apuraria-se um débito para essa operação. Então, o que tem uma sinalização importante aqui, para esse tipo de situação, né, usinas anteriores a 2016, a regra está trazendo, olha, ou os clientes devem escolher o uso do AGP, ou os clientes devem escolher o desconto. Por quê? Porque a gente não pode esquecer, se ele só gera e repassa essa energia gerada para a unidade consumidora, ele tem direito ao AGP, sem débito nenhum, porque ele destinou exclusivamente a energia gerada para a unidade consumidora. Entretanto, na hora que vai fazer a apuração lá da outra regra, do caderno de desconto, ele vai ver que é uma usina anterior a 2016, uma usina de autoprodução anterior a 2016, ele vai barrar esse desconto e não vai deixar repassar. Por outro lado, se essa usina vende para um terceiro e compra uma energia incentivada com desconto de 50% de terceiros também, a regra do desconto permite, porque ela está fazendo compra e venda de energia com desconto, entretanto, a regra de alocação de geração própria barraria essa transação e não deixaria fazer a alocação de geração própria. Então, é importante aí, né, nesse cenário específico, avaliar qual é a melhor situação, né? Se manter o AGP e não ter desconto para suas unidades consumidoras, ou manter o desconto e não fazer o uso do AGP. Acho que varia muito aí de unidade consumidora, onde é que ela está conectado, as tarifas, enfim, olhar fazer esse panorama para entender qual que é a melhor situação aqui. Tá? Mas essas duas primeiras condições, dependente se é uma usina anterior a 2016 que teve que fazer essa compra e venda de energia, ou uma usina que não é anterior a 2016, mas o cliente opta por trocar, né, vamos dizer assim, essa energia de I5 para I1, esses dois casos daria problema, ou seja, daria uma apuração de débito de alocação de geração própria lá no final do ano. Tá bom? Acho que esses são dois casos bem importantes. E aqui a gente olha também para situações, né, onde usina e carga estivessem modeladas em agentes distintos, né, o tal do separado carga aí que alguns que a própria regra traz, né? Primeiro, nesse caso aqui, acho que a gente traz a primeira condição, que imagina um cenário onde o cliente ele receba ali um contrato de repasse, né? E aí esse contrato, imagina que ele estivesse ali conforme a geração, ou seja, a gente está falando aqui tanto de modulação e submercado, tá? A curva, né, de modulação e o submercado estivessem ali conforme a geração da usina.
E aí imagina que essa unidade consumidora ele faça uma cessão de energia com as mesmas condições daquele contrato que ela recebeu, e ela recebe, ou seja, ela compra, né, um contrato com uma modulação ou, né, um submercado diferente daquilo que ele havia tido ali de repasse. A gente relembra, né, que essas condições muitas vezes são feitas justamente para fugir ali de eventuais exposições de submercado e exposições ali de PLD, tá? Ou seja, deixar a curva ali de recebimento contratual mais próxima a uma curva de consumo. Aí tem algumas condições, né? Caso essa condição seja realizada, né, e essa compra desse contrato seja do mesmo tipo de energia da geração da usina, ou seja, imagina uma energia incentivada especial que a usina gerou. Ela repassou esse incentivado especial para o cliente, para a unidade consumidora. A unidade consumidora fez uma cessão dessa incentivada especial e também comprou ali uma incentivada especial nos mesmos montantes, né, só com alteração de modulação em submercado. Nesse caso, é permitido fazer tudo isso, tá? A regra permite. Isso porque, naquele balanço contratual que eu tinha comentado, é feito ali, claro, né, se houve ali o repasse de autoprodução, mas quando a gente olha para a unidade consumidora, é olhado apenas o montante total e o tipo de energia desse montante, e o tipo de energia. Como a gente está falando do mesmo tipo de energia em montantes iguais, a única coisa que está sendo feito aqui é uma mudança de modulação ou submercado, só para deixar mais aderente às operações daquele cliente, ele não precisar ficar exposto ali aos preços tanto de submercado quanto de mercado. Então, por esse motivo, é que a regra permite fazer esse tipo de cessão sem trazer um débito aí para fins de alocação de geração própria. Um outro ponto, ou seja, aqui a gente está olhando, né, para a unidade consumidora. Ou melhor, deixa eu já trazer aqui o último exemplo, porque acho que está bem mais próximo a esse. Se fosse exatamente esse mesmo exemplo, ou seja, uma geração incentivada com 50%, que ela repassa para a sua unidade consumidora, essa unidade consumidora faz cessão, só que na hora dela comprar a energia, ao invés de ela comprar, por exemplo, uma energia incentivada especial, que foi a energia que ela recebeu ali da usina, se ela tivesse, por exemplo, comprado uma energia convencional, por exemplo. Nesse caso, aí daria um débito, porque a gente está falando de tipos de energia diferentes, ou seja, naturezas diferentes, e aí, nesse caso, não se configuraria só uma alteração de modulação ou uma alteração de submercado, a gente já está falando de alteração de tipo de energia, onde alterar tipo de energia já pode ter outros tipos de foco ali, ou de objetivo, talvez aí de venda de swap, enfim. E aí a regra, nesse caso aqui, ela barraria. Então, olha só, é importante a gente ver, para essa sessão específica, é importante a gente olhar tudo isso para não trazer um débito indevido. E aí o último exemplo que a gente traz aqui nesses cenários nossos aqui, ele diz respeito, ao invés agora de olhar, né, fazer essa sessão na unidade consumidora, eu fazer alguma transição na usina. Ou seja, ao invés de eu fazer uma sessão e comprar um contrato olhando a carga já para fazer a modulação correta e fugir dessas exposições de PLD, né, e de submercado, e se a usina fizer isso, ou seja, a usina gera conforme sua curva de geração, é claro, ela vende essa energia, ela mesmo compra uma energia, né, do mesmo tipo, e aí sim ela faz um contrato de repasse, e aí esse contrato de repasse já talvez com uma modulação muito mais próxima ali do que é a modulação da carga, modulação flat, enfim, aí depende muito das condições de operação, né? Nesse caso, a regra também permite, tá, fazer essa movimentação sem apurar um débito. Por quê? Porque quando a gente olha aquele balanço contratual novamente, né, quando a gente olha para a usina vai ter gerado um tipo de energia, ela vendeu esse tipo de energia e comprou o mesmo tipo de energia. O mesmo tipo de energia. Tudo bem, com alguma alteração ali de modulação ou de submercado, mas é o mesmo tipo de energia. Então, quando a gente olha para a usina, não tem nenhum débito para ser apurado. Se ela fizer o contrato de repasse, está tudo bem. Ressalto aqui novamente,
se nessa compra e venda, se fossem tipos de energia diferentes, certamente daria problema, ou ainda, eventualmente, se for montante diferente, né, vendeu 10 e comprou 7, também vai ter alguma situação de problema. E aí, só por fim, para a gente fechar o entendimento, aí você fala, mas qual que é a diferença desse caso aqui, que eu vendi e comprei uma energia, quando aquelas duas primeiros cenários, né, que eu também fiz a compra e venda de energia de um mesmo tipo de energia. Por que um dá um débito e o outro não dá um débito? E aí, volta àquela questão fundamental que ele olha por perfil de agente. No caso aqui, ou melhor, por perfil de agente, onde a usina esteja modelada. No caso dessa situação que eu comentei aqui, quando é agentes distintos, eu estou falando que a venda de energia ela é realizada pelo perfil onde está modelada a usina, e a compra de energia também é realizada nesse perfil. Como eu estou falando dentro do mesmo perfil onde esteja modelada, na hora que ele vai fazer o balanço, ele olha, compra menos venda, né, ou venda menos compra, deu 0, então eu não vou apurar um débito. Naquele caso ali onde eu tinha usinas e cargas modeladas no mesmo agente, eu estou falando de compras e vendas em perfis diferentes, inclusive uma compra realizada num perfil onde nem usina ele tem. Lembrando, né, ele vendia a energia num perfil e comprava em um outro perfil, que é o perfil da carga, justamente para ele ter o benefício, ali, o direito ao desconto. Então, essas são as principais diferenças quando a gente olha ali em agentes distintos ou mesmo agente, e é só para esclarecer aqui por que a regra tá fazendo um tratamento e no outro a regra está fazendo outro tratamento, porque de fato a gente está falando ali de operações em perfis distintos, e aí você caracteriza só uma mudança ali de modulação sem comprometer outros pontos, e outra ali você eventualmente pode estar auferindo ali a questão de usinas anteriores a 2016 ou algo do tipo, e por esse motivo a regra ela está sendo um pouco mais tá olhando para isso e vendo que isso não é uma destinação exclusiva aí da usina, da geração da usina que está sendo destinado para cá. Ô, Lucas, acho que vale comentar também por que a gente não está falando nada quando a geração é convencional, né? Obrigado, Júlia, bem observado. No caso, quando a gente olha, né, para uma geração convencional, basicamente nada disso daqui está valendo, tá? Ela tem não vou dizer bônus, porque é uma palavra que não caberia aqui, mas ela tem essa particularidade. Por quê? A regra de comercialização, ela quer justamente verificar se pelo tipo de geração da usina não foi feito algum tipo de mecanismo ali de questão contratual para que haja ali um benefício, vamos dizer assim, duplo. O que seria o benefício duplo? O benefício, por exemplo, da destinação, da alocação de geração própria, esse seria o primeiro. E o segundo, ali de, por exemplo, uma venda. A gente sabe que venda de incentivado especial, por exemplo, ela tem uma venda, um valor ali, né, do prêmio, tudo mais, um pouco mais elevado, e aí, nesse caso, estaria tendo o benefício tanto do AGP quanto dessa venda ou dessa operação contratual. No caso da energia convencional, isso não acontece. Por que isso não acontece? Primeiro, né, só o fato, por exemplo, de ter uma exposição no mercado de curto prazo já se considera ali, né, a regra, entre aspas, ela considera que a sua energia foi consumida de uma energia convencional, tá? Tanto é que ela não dá direito ao desconto, mais. Então, acho que esse é o primeiro grande ponto. E aí, eventualmente, né, então, se você tiver uma usina convencional, por mais que você venda essa energia convencional e compre uma energia, ele não se configura como uma não destinação dessa energia, né? Porque toda a regra, se a gente olhar o caderno de regras de AGP inteiro, ele sempre, nesses filtros aí de compra, de venda, de balanço contratual, ele sempre retira a energia convencional, porque a energia convencional para ele não é interessante, porque você não vai ter esse benefício duplo. Você só teria o benefício da AGP. Então, se você é uma unidade consumidora, um conjunto de unidades consumidoras que tem participação societária em um ou mais conjunto de usinas que são convencionais, basta você fazer ali um registro de contrato de repasse, né? Ou seja, registrar ali que a energia está indo para lá, independente se você estiver fazendo compras ou vendas
em montantes diferentes, em tipos de energia diferentes. Acho que esse é um ponto bem importante aí. É claro que a regra, a gente está falando, né, de uma regra que é como ela está hoje. A CCE ela não identificou nenhuma alteração nesse ponto, né? Então, antigamente, ou seja, antes de 2021, esse filtro da energia convencional ela já acontecia. Lembra que a gente já olhava, né? Até 2021 a gente já olhava uma venda e uma compra, a gente já olhava alguma coisa mais restrita, mas olhava, e ela já retirava convencional. Então, a regra para a energia convencional, ela é menos taxativa, vamos dizer assim, né? Lucas, até é importante contextualizar, né? Justamente assim, esse mecanismo de mudança que a gente coloca, né, para 2021, comparado com 2022, é porque a ideologia que se tem sobre o processo de AGP é justamente você ter, né, como a gente estava comentando, né, é você ter alocação de geração própria de acordo com a tua autoprodução. Então, quando a gente via, né, você ter benefícios em que o fio podia estar atribuído também dentro dessa operação, criou-se uma polêmica no mercado, porque assim, muita gente achava isso de uma forma isonômica, ou muita gente achava que a regra continha algumas brechas, que você poderia fazer algum tipo de mecanismo no mercado que você pudesse ter esses dois benefícios. O que a gente tem visto é que cada vez mais a regra está corrigindo algo que, quando você pega a resolução hoje, no contexto da criação da figura do autoprodutor, no contexto da utilização da energia para próprio fins de atendimento exclusivo, você vê que a regra tinha alguns fragmentos que permitiam alguns mecanismos que você tivesse isso. Então, cada ano que se passa, né, nesse tipo de releitura das regras, a Câmara, juntamente, né, com os órgãos executivos, eles têm trazido mecanismos que tenham isso, né, que você consiga trazer mais solidez dentro das operações e que você mantenha o que foi hoje constituído para fins de autoprodução. Então, a gente vê cada vez mais assim a CCE deixando essa regra um pouco mais, né, inerte a qualquer tipo de operação que você consiga constituir algum jogo que não estava dentro da leitura do caderno. Então, a gente vê cada vez mais, né, isso tem sido cada vez mais comum, a gente vê algum tipo de travas que a CCE coloca, mas não que bloqueiam a regra, mas trazer o que ela foi constituída para ser. Esse é um ponto, né, quando a gente olha as principais diferenças comparado de um ano para outro ou de uma revisão para outra. Exatamente, Igor, exatamente isso, Igor. Até se a gente olhar, né, tudo aí que foi discutido em âmbito da consulta pública ou da resolução normativa, sob o ponto de vista da alocação de geração própria, claro, a gente olhar, nenhuma regulação de fato foi feita, né? Não foi uma alteração da lei ou algum novo decreto, algo nessa linha, né? Não teve isso. Ou seja, toda a questão legal aí, ela manteve o que já era feito até 2021. Entretanto, a regra, talvez ela tinha essas, como você tinha falado, né, essas brechas que não pegavam algumas condições aí de alguns mecanismos, né? Então, é um aperfeiçoamento mesmo da regra para deixar Perfeito. regra e legislação sob o mesmo, né, falando a mesma linguagem aí, sem permitir que algumas operações aconteçam. Exatamente isso. Perfeito, Lucas. Bom, gente, eu acho que... Bom, acho que a gente não recebeu nenhuma dúvida aqui, né? Acho que a gente passou por bastante casos aí que talvez fossem as dúvidas do pessoal. Não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa, quer mandar alguma dúvida aqui. A gente está à disposição. Senão a gente encerra. E aí, como o Lucas comentou, vocês fiquem à vontade aí também para entrar em contato com os executivos que fazem aí a gestão e a gente detalhar um pouco melhor o caso, né? Até mesmo porque a gente até comentou antes aqui, da gente iniciar esse fórum aqui, é que as operações são muito particulares e de maneira nenhuma a gente quer expor a operação dos nossos clientes e fazer isso um fórum para alguma troca aqui entre a operação de vocês. Então, né, a gente sabe que é um assunto muito particular, é um assunto que envolve uma estratégia atrelada para cada tipo de cliente e justamente esse papel, né, a gente entrar em contato com cada cliente, expor o que foi falado aqui, trazendo para a realidade de vocês as características das operações de vocês, é o próximo passo que individualmente, né, o time CGC vai fazer com cada cliente aqui que participou e cada cliente da nossa carteira que tem autoprodução atrelada à operação. Acho que se ninguém
tem nenhuma dúvida, podemos encerrar, né? Obrigada, Lucas, pela apresentação, acho que foi bem legal aí. Também vai ficar gravado, eu acho, né? Então a gente consegue disponibilizar esse material também, se alguém quiser dar uma olhada novamente. E obrigada a participação de todo mundo, né? É isso aí, gente. Obrigado pela participação de vocês. Uma boa semana para todo mundo. O time aqui também está à disposição, né? Caso alguém queira se manifestar, caso alguém queira trazer um caso para a gente aqui, o Lucas, a Júlia, outras pessoas aqui dentro da CGC também, como hoje, né? Fazendo essa ponte de relacionamento, a gente está à disposição de vocês. O Lucas é o time Megawatt, mas está muito próximo aqui da CGC, fazendo todo esse apoio aqui no que mudou na regra. A gente tem feito um trabalho em conjunto com ele. Agradecer também o tempo dedicado, Lucas, agradecer, Júlia, também, a todo mundo que participou. Muito obrigado, uma boa semana. Chegando o fim de ano, um bom Natal, um bom ano novo para todo mundo aí. Vamos ter um ano aí com mais energia aqui com o time Comerc. Obrigado, Igor. Obrigado, Júlia, pela participação aí. Também agradecer a todos aí que assistiram e reforçar novamente aí, né? Dúvidas, pessoal, o time de executivos, o time da Comerc está à disposição. Eu e a Megawatt também estamos aí completamente à disposição, né? A gente, como o Igor falou, a gente está numa parceria bem próxima aí, o que tem trazido frutos muito interessantes, muito legais. Então, a gente fica à disposição.